A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Me like you do, love me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Na verdade não aula, hoje nem é motivacional, nem aula. Na verdade hoje a gente tem a tarefa de fazer uma orientação de estudos. Sempre estamos anotando as demandas que chegam dos nossos alunos, também os candidatos a alunos e teremos também agora aqui por matéria, por bloco de conteúdo, ou seja, vamos falar para cada tipo de coisa, eletrodinâmica, química orgânica, polinômios, bem como também as outras áreas, não só para IME-ITA, o que? Uma orientação de estudos mesmo. Tipo, o que são os tópicos que vocês têm que tomar cuidado e estudar e tê-los totalmente masterizados para sua prova. Principalmente em provas militares de altíssimo nível, de alta performance como IME-ITA, isso é uma dúvida muito grande dos alunos. O cara que está começando, ele começa com o ego inflado e ele às vezes acha que basta ele saber um pouquinhozinho só a mais em relação àquilo que ele viu no ensino médio, onde ele era o fodão, né? Tirava 9, 10, eu tenho... Calma, você está falando assim, não era fodão droga nenhuma. Mas calma, é só questão de estudar, cara. Mas o cara entra desorientado, isso é fato, ele não tem a menor noção de que assuntos são esses a mais que ele tanto ouve falar que tem que estudar e ele não encontra livro nenhum. A grande sacada é essa, você não encontra livro. Tem um ou outro livro especializado, que eu até vou comentar aqui, não vou segurar a informação. É claro que no Fábrica D você vai ter essas aulas todas de todos os assuntos que estão aqui, sendo que nem tudo que eu deveria colocar coube no quadro, eu vou comentar, mas não tá tudo aqui não, tá? É coisa pra caramba mesmo. Pois é, eu acho que eu vou te dizer que matéria, se for matéria do ensino médio normal, termina por aqui. E assim, o nível lá embaixo, comparado ao que cai aqui. Aqui só não tem mais coisa porque não teve espaço. Eu precisaria de mais uma quarta coluna no mínimo e quem sabe uma quinta, para elencar os demais temas que eu vou comentar também verbalmente, é claro. Então, assim, quando você vai estudar polinômios, primeira coisa, você viu primeiro complexos. É necessário ter visto complexos primeiro para entender polinômios? Cara, no iniciozinho, para a primeira aula, para aquela parte básica, não. Mas logo, como tem até teorema que relaciona um assunto ao outro, né? Afinal, temos aqui o teorema das raízes imaginárias, você tem sim que ter visto, para o melhor aproveitamento da matéria, a parte de complexos. Você pode até começar vendo concomitantemente, ao mesmo tempo, uma coisa a outra. Mas tu tem que estar com a parte de complexos bem mais à frente do que a de polinômios, senão você vai se perder e vai acabar tendo que ver tudo de novo, porque você, dado ponto aqui, não vai entender mais porcaria nenhuma, tá bom? Então, sendo bem sincero. Livro bom para isso é o livro do Caio Guimarães, é um dos mais conhecidos que tem para aprofundar esse conteúdo, ok? Existe também o livro do Marcelo Rufino, o de polinômios particularmente eu não conheço, existe também o Gelson Iese, para também ter um bom embasamento, só que algumas bizarrices aqui, alguns teoremas nem um pouco conhecidos, é mais mesmo no Caio Guimarães que você encontra fora na plataforma do Fábrica D, ok? Então vamos lá, gente. Aqui, em polinômios, passa-se pela parte básica, onde você vai definir o que é um polinômio, você vai ver quais são as operações entre polinômios, somar, dividir, multiplicar, subtrair. E também, muito importante, existe a definição de polinômio identicamente nulo, que naquele momento em que você está vendo, parece que aquilo ali é de utilidade quase nenhuma, quase zero. Mas guarde isso quando você estiver lá assistindo a nossa aula, que tu vai ver que mais à frente esse conceito volta, muitas vezes sem avisar, no momento em que você não esperava, tá bom? Então vai por mim. Você tem que fazer embasamento bem e tipo uma aula disso daqui, cara, pouco se difere de uma aula dada num curso que preste também, tá? Para vestibular, tá? Então a gente, por exemplo, que sempre nivela por cima, na aula pro Enem a aula não é muito diferente, porque isso aqui é o básico ainda, tá bom? Agora, quando vai aprofundando e vai adentrando esses conteúdos, aí o buraco é mais embaixo, galera. Teorema do resto é algo que no ITA cai muito, também na AFA, na EFON, na SpaceX, tá?
que é um método especial para achar o resto, como o próprio nome diz, na divisão por um polinômio do primeiro grau. Então, tanto ele quanto o algoritmo de Briouf-Fini, que são coisas que andam mais ou menos juntas, são aplicáveis apenas na divisão por um polinômio do primeiro grau, ok? E o Briouf-Fini é um algoritmo é uma palavra muito usada em computação, em TI, que é aquele nome dado a operações sucessivas em que uma coisa vai servir de resultado para a próxima etapa. Se você não entendeu o que é isso, não tem problema, tá? Mas o que importa é que o algoritmo de Briouf-Fini, ele, assim como o teorema do resto, só é usado na divisão por um polinômio do primeiro grau. Tem uns truquezinhos aí, em alguns casos você vai usar por um do segundo, mas na verdade tem uns parangolê aí, que ele é fatorável em duas coisas do primeiro, e já tem que ser divisível. Então, a princípio, é por um do primeiro grau, tá bom, gente? Detalhe do detalhe você vai ver em questão, tá bom? Antes que você salte aí da sua cadeira, dizendo, tá errado, tá bom? Calma, eu sei o que eu tô falando. E ele também só serve na divisão do primeiro grau, mas você vai achar o quociente e o resto, enquanto aqui é apenas o resto. Isso aqui tem uma subutilização, entre aspas, na verdade, uma coisa muito útil, que quando você já começa a migrar para equações algébricas, que é praticamente a parte 2 de polinômios, eu nem divido, tá? No nome, isso é besteira, que é você efetivamente se concentrar em achar as raízes de polinômios, porque não tem um jeito metódico de você achar raízes de polinômios do terceiro grau para cima. Ah, mas tem a fórmula de Cardano. Todo mundo fala essa besteira. Cara, a fórmula de Cardano não se aplica na prática em prova, então não existe, ok? Tem um método lá que não sei quem me ensinou, quando eu pego uma equação do quarto grau, eu chamo ela do produto de duas do primeiro. Amigo, eu sei o que você está falando, sei onde isso é dado, mas te digo, desafio você me dar um exemplo de questão que já caiu, que efetivamente só possa ser utilizado e resolvida por isso. Você não vai encontrar, tá? Então, para todos os efeitos, método somente só até o segundo grau, e de terceiro ou quarto grau em diante, é sempre lá ver o que tem como dado no enunciado, quais são as dicas dadas para você dali startar a questão e achar uma primeira raiz, e achando a segunda até achar todas, tá? Vai depender muito do que é dado na questão, e por isso que a gama de coisas para ser usada é tão grande, e você vai ter que treinar. Isso aqui é o tipo de matéria que você muitas vezes chegou em casa para fazer com calma, a questão sai numa boa. Na hora da prova, às vezes você se perde na gama de coisas que você tem para usar, acaba pegando um caminho errado e depois para voltar, meu irmão, o tempo já foi para o espaço e é melhor abandonar aquela questão. Então esse é o grande problema de polinômios, de complexos e também de geometria analítica, tá? Que vão pelo mesmo problema, estão na mesma vibe aí, são no mesmo tipo de questão que você, às vezes, tem muita ferramenta, mas na hora você não sabe, se não tiver bem treinado, o que usar no momento. Relações de Girard, você não tem que soma das raízes na equação do segundo grau é menos b sobre a, que o produto é c sobre a? Pois bem, dá para você fazer um raciocínio parecido, com mais coisas para serem encontradas, né, nas equações de terceiro, quarto e qualquer grau acima disso. Afinal, o grau do polinômio diz quantas raízes possui aquele polinômio. Então você vai ter como somar as três raízes, vai ter como encontrar o produto das três, bem como outras coisinhas, usando os coeficientes, o a, o b, o c, quando for porventura o d que tiver lá no polinômio, né? Que quanto maior o grau, se é do segundo grau é ax2, mais bx mais c igual a zero. Se é do terceiro, já vai ter uma letra D no final. Isso vai aumentando e por ali você vai aprendendo na nossa aula, lá na plataforma, como é que você relaciona esses coeficientes para achar várias relações interessantes entre as raízes. Não para resolver o polinômio. Isso sozinho não resolve o polinômio. Isso sozinho só te ajuda a encontrar a soma, o produto e algumas outras relações extras entre as raízes. Resolver não adianta, ok? O teorema das raízes imaginárias, que é quando você aprende que num polinômio de coeficientes reais tem essa condição, os coeficientes têm que ser reais, se algo da forma a mais b é raiz, o 2 mais 3i, se ele for raiz, o 2 menos 3i também será raiz. Existe um teorema que eu não escrevi, não escrevi, tá? Parecido com esse, que é o das raízes irracionais num polinômio de coeficientes racionais. Não confunda com reais, são coisas diferentes. Se os coeficientes forem racionais, ou seja, não pode ter um coeficiente que seja raiz de 2, que a raiz de 2 é irracional. P de x igual a raiz de 2x ao quadrado, mas não sei o que, esquece isso. Ok? Mas se ele for de coeficientes racionais, se a mais raiz de b é raiz, a menos raiz de b também o será. Se 2 mais raiz de 3 é raiz, 2 menos raiz de 3 também o será, tá bom? Esse é menos conhecido, tá?
E cortesia do Xandão aqui. Teorema das possíveis raízes racionais, esse até na UERJ, numa específica cai, tá, aqui no Rio de Janeiro, que é você investigar a existência ou não de raízes racionais. Número racional é todo número que pode ser colocado na forma de uma fração. Mas antes de continuar, não esquece de passar lá no site do Fabricad, acessar www.fabricad.online, investigar o plano que melhor interessa a você, seja para o Enem, para o IME, para o ITA, para a AFA, Prefon, SpaceX ou Escola Naval. Sempre com versões de 1 ou 2 anos, pensando também no pessoal que tem muita dificuldade, que não tem nenhuma base, ou tudo junto e pior, de repente não tem tempo de estudar e cumprir aquela quantidade, como você está vendo, cavalar de conteúdo em apenas um ano. É que a cavalar mesmo é muita coisa, tá? E isso aqui você tem que ver, entender o conteúdo, exercitar, ainda ver as questões que envolvem pegadinha, que envolvem bizarrice, que tu tem que, às vezes, psicografar alguma resolução, né? Que tá fora ali do métier normal, que tá fora do padrão, e por aí vai. Então, existe um trabalho longo a ser feito aí, mas não é impossível. Tá bom? Então passa lá, tamo junto, estaremos de mãos dadas, trilhando o seu caminho da vitória, se Deus quiser. Soma de Newton também já é um assunto não muito, pouquíssimo encontrado fora de cursinhos online como o nosso, ou de livro, também acho que só o Caio Guimarães e outros poucos o tem. Isso aqui, então, o Teorema de Girard, eu falo, eu acho que dos primeiros vídeos que eu comecei a montar o Fabricad, que eu não tinha nem ainda nome, nada, era só vídeo do Alexandre, eu já tinha falado, isso é uma realidade, que isso aqui te ensina praticamente por meio de uma derivada maluca lá, uma divisão doida, é totalmente voodoo, tá? Isso aqui não é matéria, é voodoo, ok? É magia negra. Você achar as somas de Newton por meio de uns parangolês que tu faz, se você não tem a menor noção do que eu tô falando, vá lá em Teorema de Girard, vai na nossa home também, que tá aqui, tem umas aulas demonstrativas. Se você descer a tela, tem que falar pro camarada, né? Você fala, não tô vendo vídeo nenhum. Claro, amigo, já pensou em descer a tela? E não pensei, não. Pois é, tá? Se você descer a tela, você vê lá várias aulas demonstrativas, e aí lá tem o Teorema de Girard, lá em algum momento que eu lembro que tem. E você vai ver o nosso poder de fogo também, né, bebê? Tá bom? E também tem Teorema das Raízes Múltiplas. Isso aqui envolve várias coisas, desde uma simples identificação de que a raiz é múltipla na forma fatorada, como também a sua relação com o desenho, que quando ela é uma raiz múltipla de multiplicidade par, o que é multiplicidade? É o número de vezes que um dado valor se repete como raiz. Lembra quando você achava o delta igual a zero numa equação do segundo grau? Ali era uma raiz dupla. Ali era uma raiz de multiplicidade 2. Lembrando que na função do segundo grau, né? Quando você tem uma raiz dupla, faz o quê? Bate e volta justamente ali naquela raiz dupla. Se for raiz de multiplicidade par, isso sempre acontecerá em qualquer polinômio. Então, o número é raiz 2 vezes, o número se repete como raiz 4 vezes. O desenho vai bater e voltar ali no eixo X, ok? Seja vindo por baixo, seja vindo por cima. E outras coisas também que envolvem derivada, tá? Tem um tipo de questão do IME, de raiz múltipla, que faz um tempinho que ela não cai, não é muito tempo não, mas faz um tempinho, que para resolver tem que ser por derivada, tá? Outras coisas que eu não coloquei aqui, né? Por exemplo, tem teorema de Bolzano. Perdão, teorema de Bolzano, foi Bolzano. Bolzano é um creme de barbiana, caramba. De Bolzano faltando, que é para você investigar a existência ou não de raízes num dado intervalo. Dado intervalo de A até B, aí você faz uma conta lá e vê se tem um número par ou ímpar de raízes nesse intervalo. Claro, ter 0 raízes é um número par, então também inclui ver se não tem raiz nenhuma, tá? Também tá nesse meio. E por aí vai, gente. Tem outras coisas aí, muitas das coisinhas também, tá? Que eu não coloquei aqui, que você, para fazer uma turma em ITA completa, para se preparar com exatidão para o IME e para o ITA, tem que ter, tá, galera? Ah, tá, equações recíprocas de primeira ordem, de segunda ordem, polinômios simétricos também, que já é um item que é assim, a nota da nota de rodapé, mas é bom saber, né? Pelo sim, pelo não. Então é coisa pra caramba, tá? Ufa! Cansou? Pois é. Mas é essa canseira que vai te levar à vitória. Então, por isso que a gente não pega leve no nosso curso, tá? As pessoas que são marinheiros de primeira viagem, entram com você aquela, porra, carro pra caramba, não sei o que, vocês são malucos, lunáticos.
Claro, amigo. Olha o vestibular que você quer fazer. Você acha que num presencial o ritmo é o quê? É beabá? É claro que não, tá? Então eu já coloco isso aqui também para você que está sob orientação de estudos aqui com a gente, que já é a nossa aluna na plataforma, ter melhor noção do que você vai estudar. Porque às vezes o cara começa a querer, tipo assim, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, né? A única coisa aqui de polinômios é você pode se dar o luxo, de repente, de não estudar, que eu nunca vi cair, que é mais do colégio naval, é aquela parte de teoria dos números com polinômios, que é a parada de mod, né? É achar o resto de um polinômio de grau 1001 na divisão para o outro do terceiro grau. Isso é mais colégio naval, ok? Nunca colocaram essa maluquice na parte do IME, embora caia a teoria dos números no IME, embora eu saiba que tenham cursos que colocam esses seus materiais, a gente coloca no Fábrica D, mas avisa que é um item um pouquinho mais alto. Mas também é fácil, tá, cara? Só pra gente ser muito honesto contigo, como a gente sempre é, tá bom? Então, o livro do Caio Guimarães, livro do Gelson Eze para ser um nível um pouco mais baixo para embasar mesmo, e o livro do Rufino, do Marcelo Rufino, são aqui os três que a gente recomenda aqui. Se alguém foi deixado de ser citado por mim, desculpa aí, foram os que eu lembrei agora, até porque também eu não estou ganhando nada para falar o nome desses caras não, tá, gente? Estou falando aqui pelo bem dos nossos alunos e dos nossos futuros alunos. Beleza? Tá? Porque você tem gente que, apesar de ter plataforma, gosta de ter o livro, o pessoal de militar às vezes é um pouco mais old school, não é que nem o pessoal do Enem Medicina que vai mais para o material mesmo, ele gosta de comprar o livro, cheirar o livro, fazer lá o unboxing do livro no stories do Instagram, que tem gente que faz isso. Então, por isso eu estou recomendando aqueles que eu acho, pelo menos lembrei de cara, repito, que são os mais recomendáveis, tá bom? Forte beijo, galera. Tenha uma ótima manhã de estudos. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.